Vocês estão me ouvindo aí atrás? Quem? Não tem. Isso aqui é vou ocupar esse canal. Senão ele não consegue falar. Que Jesus nos abençoe. Ele nos recebe hoje nessa casa, o anfitrião da nossa casa. E é com muita alegria que a gente está junto aqui hoje, como as outras noites. E a gente está aqui para receber Jesus no nosso coração. Então essa casa nos abençoa há 42 anos. E é uma alegria quando a gente se prepara para sair para vir para cá. Então, Ele nos abençoa hoje, nós estamos aqui todos juntos. A gente sabe do calor que está, mas a gente supera tudo isso, não é? Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da nossa cesta básica, que vai ser entregue no último sábado do mês, tá? Quem não tem o contato nas nossas redes sociais, se quiser se inscrever lá na secretaria, para poder dar parte do que a gente precisa, tá? No último sábado do mês vai ser entregue a nossa cesta básica, nós temos alguns itens para compor ainda. E eu sei que eu não perturbei vocês em janeiro, não foi? Alguém me escutou pedindo alguma coisa? Então estou pedindo hoje, se vocês puderem, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós temos lá a listagem do que nós estamos precisando. E também tem ali na frente da casa, tá? A gente gostaria também que prestigiasse mais o nosso brechó às terças-feiras. Amanhã não tem, porque aqui o movimento fica muito fraco e não vem ninguém. Mas o nosso brechó, ele é muito bem selecionado, é das 10 às 4 horas da tarde. A gente gostaria que vocês, de vez em quando, viessem aqui prestigiar, tomar um cafezinho aqui com as meninas, tá bom? Qual é o outro recado, Luca? Dos livros. Para quem gosta de ler e acha que o livro está caro, qual é o motivo de vocês não lerem? A biblioteca é de graça. E os livros não são vendidos a R$5, porque são livros seminovos, que não há interesse da gente, grandes lucros, mas há um grande interesse nosso em que haja mais leitura. Porque a leitura, o conhecimento está ligado à fé e nos liberta. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente se liberta. Então nós temos excelentes livros lá, das passagens de Jesus, da libertação que Ele nos dá, da clareza de ideias da doutrina espírita. Nem que vocês comprem e comecem a dormir quando vai ler, mas aí vocês fiquem em pé para ler, porque são excelentes livros. Quem tem preguiça de ler, pega romance, porque o romance tem começo, meio e fim, que dá tudo certinho, mas à luz da doutrina espírita, não é sem sacrifício. Então nós começamos a dispor hoje esses livros a R$5, e vocês depois do passe, vocês procurem lá, tá bom? Juro que eu não vou ficar olhando quem pegou, quem não pegou, quem comprou, quem comprou. Juro que eu não vou fazer, mas que é bom a gente ler. Eu sou tão viciado em ler que eu leio, depois de tudo que eu já fiz durante o dia, de todas as missões cumpridas ou não cumpridas, eu tenho que ler o trecho do Evangelho, que é um dos maiores anti-obsessivos que existe. Os Espíritos nos ensinam que quando nós lemos um trechinho do Evangelho, naquele momento em que a alma vai se desprender do corpo, que nós ali estamos passando por um grande trabalho de desobsessão. As passagens de Cristo, o caminho dele pela Galileia, o sacrifício que ele fez para que a gente tivesse um pouco de conhecimento e libertação, porque ele veio para libertar a gente, mas é necessário que a gente entenda isso. Então, a leitura vai ajudar muito. Quem prefere vídeo no YouTube, escuta a palestra no vídeo também, mas vamos procurar tem mais cultura dessa doutrina que é a libertadora de ideias, tá bom? Bom, falei da cesta básica, falei para visitar o brechó e falei dos livros. Chega de recado por hoje, senão vocês vão ficar tudo embananados. Se der muito recado, vocês vão trocar as coisas. Vocês vão vir buscar livro na terça-feira e não é livro na terça, é roupa, tá bom? Os livros estão hoje já.
grupo que passa a nossa palestra de hoje. Vamos nos harmonizar, vamos fazer a nossa viagem interior, vamos nos concentrar como estamos agora, lembrar de que dentro de nós temos a potência divina, temos a capacidade herdada por Jesus, e nesse momento nós vamos agradecer a Deus a bênção da reencarnação, a oportunidade do aprendizado aqui na Terra, e rogar aos espíritos amigos que as bênçãos desse ambiente possam nos auxiliar a caminhar com mais segurança, com mais esperança e mais alegria aqui na Terra. Obrigado aos guardiões de luz de cada um aqui presente, e que todas as luzes e as bênçãos desse ambiente possam chegar aos lares de cada um, aos hospitais da Terra, aos asilos, às creches, aqueles que estão nas ruas, as famílias em desarmonia, as famílias que estão equilibradas, que possam ajudar os outros. Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena, que assim seja. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Bom, nós trouxemos hoje, nós convidamos o Rodrigo Mera, fundador do Centro Espírita Frei Guedes de Cristo, mas atualmente trabalhando no Fraternidade Expansão. E faz palestra em vários lugares. Espírito devedor é assim, trabalha um monte sempre. Né? Ó o Luiz tem palestra todo dia, espírito devedor é assim. Vocês aí, como tem muita luz, vocês não fazem palestra, né? Fica à vontade, a casa é sua, viu? Detalhe, suave, essa minha, não é normal. Boa noite. Tudo bem, gente? Nossa Senhora, tá tudo bem? Opa, aí sim, pra cima. Principalmente porque nós estamos começando esse ano, né? Eita, amigo, que já começa a tirar o sossego das pessoas, né? É complicado, mas não tem que desanimar. Não desanime, gente. Nossa irmã, na abertura, falou muito aí do Evangelho, ferramenta poderosa para desobsessão, para tratar os irmãozinhos que às vezes cismamos e convidar para estar perto de nós. Entendam, cismamos e convidar para estarem perto de nós, porque não são eles que se atraem por si só, é nós que aumentamos ou diminuímos as energias, que atraímos ou com muita luz ou com pouca luz. O Evangelho nos ensina a lidar com a vida para que nós tenhamos um equilíbrio no nosso motivacional, manter o pique, cabeça erguida, e não se entregar às lamentações que fazem com que a gente chame a companhia e seja um espírito se achando derrotado. Não somos derrotados, somos vitoriosos. Cada dia que passa, você abre teu olho e vê o sol nascer. Isso é uma vitória. É uma oportunidade de vocês poderem mudar. Lembrem-se daquela frase do grande espírita que falou e respondeu: eu não canso de falar quando estou nas casas espíritas. Chico, você tem medo da morte? Não tenho medo da morte.
O Espírito é eterno. Eu tenho medo de partir agora. Pensem nessa frase toda vez que vocês estiverem por baixo. Pensem nessa frase toda vez que vocês acordarem de manhã e vocês tiverem problemas para resolver. Porque tem que ter medo de partir e não resolver aqueles que nós trouxemos. Problema terrestre, problema material, ele existe e é uma forma de crescimento nosso. Mas precisamos entender que não podemos fugir daquilo que nós temos que resolver. Coisas, né? Naquelas outras oportunidades que nós deixamos de fazer, ou mais nada. A gente não pode fugir disso. Por quê? Porque para a gente chegar, para nós chegarmos à felicidade plena, ao amor pleno, onde nós vamos ter paz, nós precisamos entender que tudo isso que nós temos começando, nós temos que superar. E não vai ser superado por si só, porque nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que andar. O primeiro passo é o nosso, e Deus nos acompanha. A nossa vontade é, opa, vou para cima. E Deus está junto. Deus, todos os outros trabalhadores, Jesus, Maria, os Espíritos, São Antônio, Angela Marca, você. Em novembro e dezembro, eu devo ter falado muito da questão de Natal, né? A melancolia do Natal para quem está passando por problemas. Em relação a não saber o que poder colocar na mesa para a sua família. E é difícil. Ou é fácil? É muito difícil. Quando tem criança envolvida, então é pior ainda. Você fica numa melancolia, numa lástima espiritual, a tua alma ela está totalmente chorando. Mas eu digo uma coisa para vocês. Hoje é dia 12, né? 12 de fevereiro de 2024, exatamente 20 horas e 12 minutos. Aliás, é 30, 40, 1 hora, 2 horas, não lembro. Quanto tempo? Maravilha. Então, vou falar para vocês uma coisa. 12 de fevereiro, às 20 horas e 12 minutos, nós estamos aqui e passamos por tranquilo. Já foi. O Natal já foi. Teve problema? Teve, mas você está aqui, firme, de pé, buscando a melhoria. Porque estamos aqui nessa casa espírita. Queremos ouvir um pouco da palavra do Evangelho. Isso é a prova mais profunda que você vai ter problema quando você vai passar um problema. Quem não os tem? Todos os têm. Vocês frequentam uma casa, os trabalhadores, eles são intocáveis. Nada, mais problema nenhum. É muita aprovação para que não continue o trabalho de Deus. Errado? Os problemas eles estão aí e não superaram. Então nunca se desespere, pelo contrário, olhem para 2024 e digam, é o meu ano. Vou para frente. Vou arrebentar a boca do balão. Vou chegar em novembro, quando o Rodrigo estiver aqui fazendo uma palestra de novo, falando de uma melancolia do Natal, e eu vou dizer, eu estou melhor do que no ano passado. Pode ser um tipo assim, mas você está melhor. Pode não ser financeiramente, mas o teu pensamento está diferente. Porque você, em 2024, utilizou para evolução como espírito eterno. Evangelho é uma das ferramentas, inclusive eu posso falar também do livro dos Espíritos, que é outra, mas é a base para que todo e qualquer um que quiser ser feliz, em algum momento, aqui é a resposta. O caminho é esse. Não digam que a cobra não foi enviada. 1854 a cobrinha foi enviada pelo Papai do Céu. Vai lá, meus filhos, andem e progridam o sucesso. É que a gente às vezes esquece de ler, esquece de... A gente pede muito, né?
Vamos ser sinceros, a gente pede demais. Toda noite, se tiver um problema, você faz um pedido. Se os céus tivessem que resolver os pedidos para nós. Não é assim que funciona. Lembre-se disso, eu já falei várias vezes. Não peça a Deus para te tirar da guerra. Peça a Deus para estar contigo nessa batalha. Uma notação totalmente diferente. Vai ali. Essa primeira palestra aqui, eu quero falar muito disso. Ânimo, gente. Se animem. Aí todo mundo vai falar assim, ele está pensando, né? Como eu faço para me animar se eu estou cheio de conteúdo? Como é que eu vou fazer? Vamos ver. Eu ia falar sobre o capítulo 11, mas também, antes de vir para cá, me veio um insider e eu vou falar no capítulo 13, até porque, na hora, eu abri esse item 7. Capítulo 13 é quem que vossa mão esquerda não saiba o que é da vossa mão direita. Vamos falar do item 7. Convidar os pobres e os expropriados. Disse ainda aquele que tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que depois eles não te convidem, por sua vez, e te retribuam o que receberam. Mas quando fizeres um banquete, convida os pobres, os expropriados, os coxos, os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meio de retribuir, porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Para nós fazermos uma mudança no 2024, no nosso caminhar, para que possamos entendam, não é porque você vai mudar as atitudes, é que os teus problemas financeiros vão dar para baixo. Não. Você vai fazer essa mudança para que você tenha estrutura de suportar os problemas que vem por aí. A gente se afunda em melancolia, em estado depressivo na hora do problema, porque não temos estrutura de conhecimento que nos leve a entender o porquê daquilo, e o Evangelho explica isso para nós. São situações que nós vivenciamos em outras encarnações, que não, ou que erramos, tomamos algumas decisões erradas, e que temos que reparar agora. Dá para reparar tudo? Puxa vida, uma encarnação seria fabuloso. Não. Mas temos que reparar uma coisa. Aquele que patina por falta de dinheiro, falta de fortuna, fez errado alguma hora, alguma coisa, lá em outra oportunidade, vem aqui e tem essa dificuldade. Aqueles que têm algum problema de saúde, alguma, sei lá, eu vou falar, talvez alguma criança que nasceu e tem alguma vagareza, sabe, alguma autista ou problema pulmonar, são coisas que ele fez. Degradou o seu corpo, o seu espírito se vem com sequelas. Então a gente precisa alterar, gente. Precisamos entender o porquê disso. E se a gente conseguir entender o porquê passamos por isso, nós conseguimos entender como lidar com isso. Não tem outra saída. O Evangelho é a principal ferramenta para a gente entender o que fazer. Aqui se diz: quem quer fazer o bem, não mostre para ninguém que está fazendo o bem. Lembra quando eu falei aqui em outras palestras que o dinheiro espiritual se chama meritocracia, mérito? A maioria chama mérito. Aquilo que eu já expliquei como se fosse uma agência de publicidade. Se você faz o bem para alguém e gosta de ficar mostrando que fez esse bem, é a mesma coisa que aqui na Terra. Você quer fazer alguma coisa para a sua empresa, para alguma coisa para te promover, você paga alguém para fazer.
usou aquele dinheiro que você tem. Se você usar aqui para se promover, aquele mérito é gasto aqui. Sendo que você tem que acumular para quando chegar lá em cima tem um irmão aqui presente que um dia me falou assim: quando chegar o momento e receberes a pergunta, que fizeste? Meu irmão, o que deixaste de fazer, meu irmão? Que foi dessas perguntas? Aí você não tem como responder, até porque ele vai dar uma olhada. O homem lá da porta vai dar uma olhada na conta bancária, vai estar zerada. E aí você vai falar: não, mas eu fiz muita coisa. Não, você não fez de coração. Você não fez com amor. Você não fez como tem que ser feito. E aí você vai perceber que você não mudou. Você ficou parado no tempo. Por isso que nesse item 7 diz: não convida os ricos, não convida os amigos. Aqueles que estão ali, que tu tem algum pensamento de necessidade para que você possa ter alguma coisa em troca. Aquele que às vezes dá um presentinho no trabalho para a pessoa X, para poder algum dia ter o favor atendido na hora que precisar pedir um aumento, ou talvez estar com o pensamento de querer um emprego e dizer: meu irmão, vamos puxar, não façam isso. Para isso ser entendido, precisamos entender uma única palavra. Porque senão a gente não consegue fazer nada no coração. Amor. O dia que cada um daqui entender o que é o significado da palavra amor, amar, que ela é ligada diretamente à caridade, à doação pelo bem do seu semelhante. Aquilo que você pede para Deus te atender, Deus ele olha para você e fala: com ele mesmo, esse meu filho precisa mudar. Ele até ajuda a gente nessa hora, mesmo que ele veja o que você está falando. Ele ainda ajuda a gente, ele dá provas disso para nós. Até porque, vamos voltar aí ao tempo nas leis, nos 10 mandamentos, que foi a primeira revelação, né? Já nos mandou uma ajuda aí, para que a gente pudesse arrumar o caminho. Depois veio Jesus ensinar somente amor. Quem mais poderia nos ensinar como Jesus nos ensinou? Aquele que aceitava todos os defeitos dos seus discípulos. Vocês pensam que os discípulos eram perfeitos e por isso estavam com Jesus? Não. Cada um tinha a sua peculiaridade. Cada um tinha a sua deficiência, precisava ele superar. Aquele que é o mais zangado, que era Simão Pedro. Eu não estou falando das três negações dele. Eu estou falando que antes disso, Simão Pedro se revoltou com Jesus, se afastou um certo período de Jesus. Até que Jesus, numa peregrinação, numa cidade que estava em volta, quando na volta eles voltaram de barco, Jesus não voltou de barco, e pegaram uma tempestade, e Jesus apareceu para os seus discípulos andando sobre as águas. E olhou para Pedro e falou: Pedro, você crê em mim? Depois de tanta negação, pensamento, Pedro de... Porque Pedro estava olhando lá no rio. Era o jeito de Pedro. E Pedro respondeu:
eu tenho fé em você. Então Pedro, Jesus disse, ele andando na água, no barco lá, sai do barco e vem até mim. E não tire os olhos de mim. Uma simbologia de não pares de olhar para mim e de ter fé em mim. Pedro, com muito sério, saiu do barco, mas olhando para Jesus. E ele ficou de pé nas águas. Soltou a mão do barco. Deu um passo. Deu dois. Começou a ver a marola rolar de novo. Começou a tirar o foco. Começou a se desesperar. E nesse desespero começou a entrar canela. Começou a entrar joelho. Começou a afundar. E afundou na água. Jesus foi lá, salvou Pedro, botou ele no mar. Ele subiu também no mar. Eles se abraçaram em Pedro de perdão. Jesus me perdoou. Daí foi a transformação de Pedro. O que isso serve como exemplo para nós aqui? Não adianta nada estarmos aqui presentes, ouvindo qualquer palestrante que esteja aqui. Não adianta nada vir aqui a esta casa, pedir ajuda, ou num tratamento, ou vir aqui ouvir uma palestra, entrar numa câmera de passes, e achar que tudo está resolvido. Se você não entrega o teu coração, o teu espírito, o teu amor, a tua adoração por Deus, como ela tem que ser feita. Ah, eu tenho fé. Mas no primeiro problema que temos, vamos tremer na base. 2024 está indo, cheio de problemas, não tem dúvida, porque vai ter mais problemas do que calmaria. Mas nunca se esqueçam, como eu sempre digo, em todo lugar que me perguntam, é montanha, planície, montanha, planície, montanha, planície, problema, tranquilidade, problema, tranquilidade. Esse é o andar. Ao passar do tempo, você consegue alterar talvez mais tranquilidade do que problema, mas entendam, problemas vão ter. Estejam preparados, estudem, se entreguem na fé. Fé, confiança, entrega, trabalhe para Deus, sem querer nada em troca, como diz aqui no item 7. Ou vocês acham que sem fazer nada, simplesmente ficando na nossa, tudo vai acontecer, eu vou embarcar num trenzinho, eu vou andar para frente até chegar no último nível, quinto nível. Não vou, se não tiver virtude da minha mudança íntima, da minha transformação, não vou. Se você não entender isso, você vai passar vindo aqui e vai continuar sem entender nada. Não podemos. Despertem em vocês, encontrem em vocês, entendam bem isso. Tem muitos, às vezes, caem na depressão porque se acham um nada. Que o mundo só quer prejudicar e que não tem capacidade para nada. Entenda, eu não estou falando capacidade de formação acadêmica. Existem muitos que têm títulos estampados em paredes e não tem 1% do que uma pessoa que mora na rua tem de moral. Eu já vivenciei isso. Um exemplo que foi colocado na minha frente. Conversar com uma pessoa que estava moradora de rua, dependente química, e ela veio conversar e abriu o jogo dizendo que era espírita. E ela me contou
contando a história, eu pude perceber que a consequência do que ela tomou decisão, ela estava perdida, mas ela não era uma má pessoa. Pelo contrário, era de pegar o que foi dado para ela e dividir com quem estava do lado. E às vezes, a gente se vê numa dificuldade, passa alguém do lado e a gente nem quer dar um geral. Porque eu também estou com dificuldade. Pensando que a ajuda é simplesmente material. Trabalhar para Deus, para Jesus, é colocar em prática a palavra amor, sem querer nada em troca, ouvindo quem necessita, agindo quando você tem condições para quem necessita, você tem condições de dividir o teu prato de comida, de vida. Você está com 10 pães, 10 pessoas para se alimentar, um em cada pão, chega alguém e te pega um pão, dá o teu. Deus lá na frente te dá de volta. Nunca esqueçam do que eu sempre falo. Deus coloca na sua frente aquilo que você pode resolver para Ele. Seja trabalhador dele, está na tua frente, está com alguma pessoa com um problema, alguma situação ali, não fuja do trabalho. Trabalhe para Deus. Ele está colocando a oportunidade de você transformar a sua vida e a vida de alguém. Não tem outra. Usa o teu talento, como eu estava falando, todos têm. Encontra qual é o teu talento, encontra qual é o teu dom. Já falei, não é estampado na parede, é aquilo que você tem de dentro, que você pode trazer para ajudar alguém. Por mais simples que você seja, por mais dificuldades que você tenha, não precisa de dinheiro para ajudar uma pessoa que está precisando ser ouvida. Isso é trabalhar para Deus, isso é trabalhar com amor. Mas não faça propaganda. Senão você vai estar pagando, é ministro, vai gastar o mérito aqui. Lá para cima, para baixo, você fica quieto. Facebook, escambau. Não tem Facebook, Instagram, fotinho, selfie. Ajude. Vocês acham que os irmãos dessa casa, por exemplo, não tem dificuldade financeira, né, irmão? As contas também pipocam na família. Ou não? As contas pipocam. E eles estão aqui fazendo um trabalho espiritual de doação de amor. Ou vocês pensam que o único grande espírita, né, de um espírito é aquele que trabalha dentro de uma sala de passes, que está dando um passe, ou aquele que é mais ostensivo e algumas casas trabalham com o meio principal de atividade? Vocês acham que é só eles que são velados e tudo? Não. Tanto trabalho existe numa casa espírita. Receber na porta para quebrar a energia do irmão que está chegando com problemas. Aquele irmão que fica na porta quebrando a energia que ele está trazendo pesado. O cara passou por um dia horroroso. Mas eles falam, não vou não, porque vai me ajudar. Chega na porta, mas ele está ainda pensando nos problemas. Quando o irmão fala assim, boa noite, seja bem-vindo. É a maior prova de amor que está se dando. É o mesmo posse de amor. Todos somos aqui, né? Eu dou um exemplo, que uma vez eu vi isso acontecer numa casa espírita. As lixeiras dos banheiros, tem 3 banheiros, né? Era um dia de muita gente. As lixeiras transbordando de papel. Vocês sabem qual tipo de papel, né? Eu olhava e eu via que todo mundo esquivava aquilo. Até que uma hora entupiu uma privada. Aí levantou um dos trabalhadores que ninguém gritou.
busca ajuda não teriam o conforto de ser recebido naquela espírito. E ele é um médico de doação de amor. Para ser trabalhador, o trabalho vai aparecer e vai aparecer inúmeros trabalhos. Não dê trabalho. Se doe 100%, faça a sua doação com o Espírito, faça a doação, porque esse é o caminho para você criar alicerce e estrutura. O pessoal dá risada quando eu falo assim: saco vazio não para em pé, então enche o saco. Mas não é para encher o saco, é para encher você de atitudes, para que quando você tenha uma dificuldade em 2024, você passe a entender o que é aquilo, porque quando você começa a se doar para ajudar aquele que está com problema, você também passa a aprender um pouquinho que o teu problema às vezes é pequenininho. Quando você acha que o teu problema é grande, porque você não olha para o teu lado, tem que olhar. Tem que parar de apontar o dedo para os outros quando você tem um problema, achando que são os outros que prejudicaram você. Reconheça os seus erros, é o principal início para a tua transformação, mas tem que acontecer. Lembre, não peça para Deus tirar você da batalha, peça para estar contigo na batalha. Em outras palavras, Deus quer que você tenha atitude, Jesus quer que você tenha atitude e dê um passo à frente. Para que Ele te acompanhe, você precisa despertar para esta transformação. Só depende de cada um de nós. Não sou eu que vou despertar a ela, essa transformação. Não adianta eu dar um remédio se ela não quer tomar. Já ouviram isso, né? Dos tataravós. O que adianta? O remédio não quer tomar? Jesus, em 1854, nos deu o Evangelho, doutrina, né? Purificação em si, para que nós tomássemos esse remédio e curássemos o nosso espírito. Eu estou falando disso já quase 150 anos atrás, né? E continuamos negligenciando a literatura, né, irmã? Como você falou aqui, tem uma biblioteca vasta nessa casa que eu, toda vez que eu venho aqui, eu levo um livro. Na outra vez eu levei outro. E também tenho livros em casa que não param em prateleira, porque quem é inteligente doa o conhecimento para que o outro se instrua. Isso é salvar o seu irmão às vezes. Uma simples, ela falou, pegue um livro, ou se for que seja pelo menos um livro de uma história, se é para te prender, faça isso. Eu indico vários se quiser. Mas, por exemplo, se você for pegar o livro do Evangelho, é isso mesmo. Já venho falando isso para todo mundo, gente. Eu sou preguiçoso de livro. Eu vou ficar comentando de novo aqui. Mas ela falou uma coisa que eu faço. E eu falei também aqui. Eu tenho no meu carro um pendrive. Eu venho escutando estudos, palestras. Não, eu não escolho. Eu deixo lá. Eu vou lá, vou ter essa aqui. E ela vai me enchendo, me despertando para que eu possa ter no que eu vou tentar passar para todos um pouco mais de equilíbrio com a espiritualidade que acompanha aqui nesse momento, no conhecimento. Eu lá estudo, e eu puxei na onde? No YouTube. Você quer estudar em casa, porque não tenho tempo de estudar lá na casa, com a Claudete. A Claudete disse que os estudos são 8 horas da noite, mas segunda-feira. Já estou preguiçoso, porque já é final de semana, segunda-feira é horrível para pegar, vai no trampo. Não vou, não dá tempo. Lembre-se, existem algumas casas que efetuam estudos online. Eu não sou contra, mas eu prefiro presencial, porque há troca de energia, porque há uma egrégora montada naquela situação, naquele momento, para que o estudo é um tratamento. O à distância, ele agrega, melhor que não tem, mas agrega também. Aí você fala assim, não quero ver, mas também eu
Provavelmente vai aparecer 500 palestras, estudos, de 5, 10, 15, meia hora, 1 hora e meia, com pessoas que você não conhece, com pessoas conhecidas no meio da doutrina espírita. Então não tem como você dizer, não vou conseguir fazer a minha transformação. Não, é falta, é preguiça mesmo. Tem que ter força de vontade. 2024 está começando agora. Não pode chegar em novembro, de novo, no começo de dezembro, você não ter um pouco de entendimento para não passar o que passou no final de 2023. O conhecimento está aqui, e a nossa visão é sempre lá na frente, não ter material nos traz um pouco de conforto. Sim, a gente trabalha, tem educação, trabalha pra caramba para que possa ganhar e ter um pouquinho mais de conforto. Todo mundo quer levar um conforto para a sua família, quer levar alguma coisinha diferente. Nesse carnaval queria fazer uma carninha na churrasqueira. Tudo bem, você tem o seu direito, mas nunca esqueça que ao seu lado tem trabalho pra caramba. E eu ter, beleza, o ser é a maior riqueza da alma. A única riqueza que nós levamos desse planeta, quando nós partirmos, quando não tivermos mais a possibilidade de abrir os olhos de manhã, é o que nós aprendemos aqui no campo moral. Essa é a maior riqueza. O resto, paixão não tem gaveta. Alguém quer fazer pergunta? Tenho 2 minutos para fazer pergunta, acho que não, já passou. Alguém quer fazer pergunta? Pode fazer pergunta que eu estou respondendo, gente. Ninguém. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem? Sim. Tudo bem, sim. Para os que têm dificuldade visual, que têm Sim, eu uso. Inclusive, eu falei do YouTube, mas, por exemplo, eu teve um período da minha vida na pandemia que, para poder carregar financeiramente a família, eu sabe disso, eu fui fazer almoço para entregar. Eu fazia almoço e ia entregar. Eu tinha 2 períodos de entrega. Então, eu era cozinheiro, eu gosto de cozinhar. Só que eu preciso me instruir. O que eu fazia? Aula de monte. Você no YouTube mesmo, você pode colocar lá, por exemplo, o Livro dos Espíritos, para quem quiser ouvir o Livro dos Espíritos, tem o Carlos Vileza, com a filha, trabalhando no aula de culto. Que é, ela pergunta e ele responde. Ela pergunta, então você aí colocava no celular com um radinho Bluetooth, e eu ficava cozinhando e ouvindo. Aquilo que eu falo que eu tenho dentro do carro pendrive, com os estudos, eu fiz uma audiobook. Eu vou dirigindo, eu vou estudando. Então, existem múltiplas maneiras de a gente poder se instruir e crescer por dentro, encher o saco, né? Com conhecimento, para que possamos entender qual é o verdadeiro caminho a seguir. Nunca esqueçam, para finalizar, nós temos, a Terra está em franco crescimento elevatório. Quem não despertar para a mudança, sua própria transformação, ficar estagnado, paradinho, pode ser que não volte mais para a Terra, que ela está sendo elevada. Não é que você vai regredir, é que você não está preparado para subir, você fica nesse nível, talvez no outro planeta. Eu não quero deixar de estar na Terra. Aliás, eu gostaria de subir mais na Terra, mas eu não quero deixar de estar na Terra. Não tem para mim depois, sabe, sei lá. Talvez se eles falem, não, você vai ficar com uma missão. Tudo bem, concordo. É assim que funciona. Eu quero que vocês tenham 2024 recheado de transformações na vida de vocês. Que vocês criem a consciência perto com o acelerador desse carro, que vos leva até lá no último nível, para que mais rápido possível você consiga superar as suas negatividades, que
que acontece normalmente, porque acontece comigo também, às vezes eu também dou uma ramelada, mas eu digo uma coisa para vocês, se eu voltar uns 10, 15 anos atrás era pior. Hoje, minha ramelada dura talvez 5, 10 minutos, que eu me dou de chance de chorar embaixo do chuveiro, de lamentar, mas depois acabou, fim de papo, a luta continua, meu companheiro. E eu vou para frente. Por quê? Porque eu estou criando a cada dia mais conhecimento dentro de mim que me dá esse poder de lidar com esse problema. Eu sou prova viva na frente de vocês que dá para isso acontecer. Quem me conhece, Luísa, das situações vividas por mim, sabe muito bem que o trabalho companheiro continua companheiro. Não é fácil. Mas quem disse que vai ser facilmente para você? Eu vou dizer que é difícil. Mas é possível. Que Deus abençoe. Ótimo 2024. Eu espero que o Odete está de volta final de novembro, começo de dezembro, para que eu possa fazer a pergunta de novo. Pode ser antes, né? Pode também, para que eu possa perguntar, né? Como foi 2024? Gostaria muito de ouvir de todo mundo. Foi ótimo. Na hora que eu fizer a pergunta no final, que as pessoas participem, testemunhando às vezes. Esse ano foi. E fale, bote para fora. É isso que é bom. Eu gosto de falar que agora as minhas. Todo mundo chama de palestra, eu gosto de chamar de aula. É meia hora, 40 minutos que nós estamos aqui discutindo um item do Evangelho que é a mesma coisa que se faz na aula. Não, mas 4 itens, como fechou? É o que nós estamos fazendo aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado à casa pelo retorno. Muito obrigado a todos vocês por terem vindo. Graças a Deus. Obrigado pelas reflexões de hoje. A gente precisa trazer para o coração essas reflexões de estudo e trabalho. Eu queria pedir desculpas que na abertura do trabalho eu não perguntei se tinha alguém aqui pela primeira vez. Eu estou vendo pessoas aqui que eu não tinha visto, então caso tenha alguém pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá bom? Eu esqueci de perguntar, tá? Essa situação aí da leitura é hábito. A gente pega um hábito e a gente não consegue ficar sem ler, pelo menos o dia que a gente não lê, a gente sente falta, está faltando alguma coisa, então tudo é hábito de boas leituras. Então quem não tem hábito, tenta um pouquinho, né? Tem aquelas mensagens lá na frente, uma mensagem da Nenê muito bonita, onde ela começa: não percas a tua fé por entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés sangues, segue para frente. Lá ao longe brilha a alvorada. Então é uma prece assim de um grande astral, de um espírito iluminado como a Nenê. Então quem não quer enfrentar um começo do livro, tem umas frases lá que pode ser lido e vai ajudar bastante, tá bom? Então agora nós vamos passar pela terapia do passe. O passe é a energia de quem está recebendo o passe. É a energia do médium que está doando a energia ectoplasmática. E a energia do protetor espiritual do médium que está ali fazendo a doação energética. Então é necessário que quem está passando pelo passe esteja bastante consciente que está recebendo as luzes do alto, o médium também concentrado e o espírito amigo do médium ali fazendo a sustentação. E cada um que está passando pela terapia do passe é o seu protetor espiritual. Ninguém vem para a Terra sem seus amigos espirituais, tá bom? Então que Jesus nos abençoe, nos proteja. Obrigado por tudo, pela noite de hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a luz àquele que passa pela coração. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela ao amigo ao coração. Pai, dai ao fato, ao entendimento, ao espírito, à verdade, à criança brilhante, ao órgão do Pai. Senhor,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que nos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé razão, dai-nos a simplicidade de falar de nossas almas no espelho, onde se refletirá a vossa santa imagem. Que assim seja. Obrigado a todos que fizeram junto à prece. Que Jesus, no seu infinito amor, nos reconduz aos nossos lares, quando deixarmos hoje essa casa de luz. Até breve, um grande abraço a todos. Graças a Deus.